Olá, boa tarde, tudo bem? Então, hoje nós estamos finalizando o livro de Tito, capítulo 3, e é um livro bem curtinho, então hoje, a gente já está finalizando ele, bem rapidinho, o livro de Tito, mas tem informações preciosas aqui da conduta da igreja, do povo de Deus. Então, eu vou começar, eu separei alguns versículos aqui, e eu quero ler eles com vocês, eu quero conversar um pouquinho, falar um pouquinho que o Espírito Santo ministrou para mim, amém? Então, a primeira frase fala assim: lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. A gente está passando por uns bocados aí, uns perrengues meio fortes, com relação a autoridades e tudo, Mas o Espírito Santo me fez lembrar de um versículo de Provérbios lá, ele é o capítulo 28 de Provérbios, e o versículo é o 2. Depois tem outros que eu vou falar em seguida. E ele fala assim: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Olha só. E depois lá no versículo 28 e 29 ainda fala assim, 28, desculpa, fala assim: quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. E no 29:2 fala assim: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. E tem aquela famosa frase, que diz que o povo tem o governo que merece, Então, a gente precisa se sujeitar às autoridades, Porque é assim que o Senhor se alegra conosco, a gente deve ser obediente, Então, quando nós somos obedientes, nós também estamos alegrando o Senhor e sendo obedientes ao Senhor, Isso às vezes é um pouco difícil de encarar, um pouco difícil de engolir, mas é assim, A palavra de Deus, a gente não negocia a verdade. E a verdade é que a gente acabou de ler aqui, Tá dizendo: lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Não está dizendo que só se a autoridade for boa, só se a autoridade for justa, Não está dizendo isso, está dizendo a todos. Então, vamos para frente, que isso aqui a gente pode ficar um tempão conversando, Então, devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas. Que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade. Olha só. Acho que aqui nem precisa comentar, porque já está bem explicado, Porque no verso 3 eu achei interessante que ele trouxe como nós éramos. Olha só. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Então, como é que a gente fala mal de alguém se nós também era assim? Se a gente também era assim? E pela graça do Senhor, Ele nos alcançou. Então, que o Senhor também alcance, essas pessoas, as nossas autoridades. Por isso, o nosso dever sempre é orar por eles, E daí eu achei interessante que na minha Bíblia, ele coloca assim, na versão, tá? Ele coloca um mas, vírgula, pula linha e fala assim: quando Deus, nosso Salvador, revelou a sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, não porque a gente merece, não, mas por causa da sua misericórdia. Olha só. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo, nosso Salvador. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo. Por causa de sua graça nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Então, olha só, nós não somos justos, nós somos justificados. Nós não somos merecedores. O Senhor, com a sua infinita graça, nos aceita assim. E nos transforma, Então, eu achei muito forte esse mas ali, o versículo 4, do 4 até o 6, porque 6 não, até o 7.
porque realmente mostra, né, o que o Senhor fez por nós. Nós antes também a gente era escravo dos nossos prazeres, também a gente vivia assim, dessa forma, da mesma forma que às vezes a gente critica as outras pessoas, mas o Senhor, com sua infinita graça, mandou Jesus com o Espírito Santo para nos lavar, nos redimir e nos trazer para pertinho dele, né? Então, depois eu grifei lá o versículo 14 que fala assim, ó, nosso povo deve aprender a fazer o bem ao suprir as necessidades urgentes de outros. Assim, ninguém será improdutivo. Aqui Paulo estava falando para Tito, para ele providenciar algumas coisas para algumas pessoas, para alguns homens que estavam precisando, queriam viajar, alguma coisa assim, pediu para que ele providenciasse isso para eles e que não deixasse faltar nada. Então, olha só que importante. Às vezes a gente tem algum irmão que está passando alguma necessidade e a gente não faz nada, né? Não, às vezes nem ora, né? O que é pior ainda, porque a gente precisa orar sempre pelas pessoas. É a coisa mais importante e a primeira a ser feita. E às vezes a gente não faz isso. Então, olha só que importante esse versículo para nós, que o nosso povo deve aprender a fazer o bem. Não quer dizer que a gente já nasce sabendo, mas a gente aprende. E como que a gente aprende? Pela prática, né? Então, a suprir as necessidades urgentes de outros. Assim, ninguém será improdutivo. Então, que nós tenhamos esse discernimento, essa sabedoria de saber quando as pessoas estão precisando da gente. Que a gente, sim, ore por elas, a primeira coisa a se fazer e a mais importante, mas também sejamos práticas em resolver, em buscar ajuda, em ser solícitas, né? Então, acho que era isso que eu queria conversar com vocês hoje, já falei bastante. E é isso aí. Beijo. Até o próximo livro.